Olá, pessoal. Hoje é dia de live e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Mário de Oliveira Filho, um advogado combativo, experiente e que sabe tudo dessa área. Nós queremos falar hoje sobre as prerrogativas dos advogados, os direitos dos advogados. Se o seu advogado não tem os direitos respeitados, você sabe quem perde? É você. É o cliente. Se o seu advogado tem uma prerrogativa prejudicada, desrespeitada por qualquer instância, juiz, subprefeito, vereador, quem perde? Quem perde é você, é o cliente. Quem perdem são todos os advogados e todos os clientes. Vamos aqui, eu vou avisar a todos que nós estamos ao vivo ao mesmo tempo no Instagram Papo de Criminalista, que vocês podem alternar ou assistir ao mesmo tempo, ou aqui no Facebook, ou lá. Queria apresentar o Marinho, e chamo ele de Marinho, ele vai explicar, e que ele falasse um pouco da biografia dele, do histórico dele, da história dele como advogado. Enquanto isso, eu vou entrar no Instagram. Muito bem. Alô, alô, papistas, vamos entrar agora aí, ao vivo também no Facebook. Rafaela Galete, Galete com dois L's e dois T's. Galete com um I no final. E aqui pelo Papo de Criminalista, vamos falar sobre prerrogativas profissionais. Oi, Rafaela, boa noite. Boa noite, como vai, Marinho? E da família tá boa? Tudo bem, estamos todos bem, aí também. Gente, segredos, quem não sabe, Rafaela e eu somos primos, fomos criados juntos na mesma rua, praticamente na mesma casa. Eu, a Verdade. irmã dela, a Nenê, para mim vai ser sempre a Nenê. Maria Luísa, É isso mesmo. o meu irmão Mário Sérgio, Zé Carlos, Zé Yara, nós todos morávamos na mesma rua, olha que bacana. Aliás, a família inteira morava ou na mesma rua ou numa rua muito próxima. E nós somos uma família longeva, nós estamos com um tio agora de 102 anos, mas ele foi registrado, sabe lá Deus quando, então ele tem mais de 102. A mãe dele morreu com mais de 106. Então, É verdade. não briga com a gente, não, viu? Porque nós vamos longe, vamos fazer xixi lá no seu turno. Ah, meu, você brigou com a gente? Agora aí. Nós vamos durar muito. Se Deus quiser. Mas, bom, meus amigos, eu vou me apresentar. Eu sou Mário de Oliveira Filho, sou advogado criminalista há 43 anos, sou formado na Universidade Mackenzie, fui conselheiro da Ordem por 6 gestões, presidi a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. Hoje eu sou o presidente da Comissão Nacional de Direitos e Prerrogativas da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a ABRACRIM, que é uma entidade que congrega os profissionais da área de todo o Brasil. Passei pelo Conselho Penitenciário como conselheiro, fiquei lá por 3 anos. Enfim, sempre tive uma atividade muito ligada à defesa da advocacia, uma defesa intransigente para defesa da própria cidadania. Então, é muito ligado a ação do advogado com a defesa da cidadania. Eu já solicitei a participação lá no Instagram, se você quiser dar uma olhadinha lá, já. Ah, vou te achar agora aqui. Pronto, pronto. Ok, olá, meus amigos. Agora vocês estão vendo. Estão te vendo também, Rafa? Sim, todos vendo, no Facebook e no seu. Ah, entrou agora, minha querida Rafaela, Rafaela Galete. Olha aí a Rafaela. Agora eu vou apresentar você. A Rafaela Galete é minha prima, é uma excelente advogada aqui em São Paulo. Ela tem um trabalho muito bacana em defesa da cidadania. Ela está no. Como é que é? A Avante São Paulo? Como é que é, Rafaela? Move Paulista, Move presidente da Paulista. O que Move faz a Paulista. Move Paulista, Rafaela? É uma associação de moradores, prestadores de serviços e comerciantes da Avenida Paulista e entornos. Então, é Muito. na defesa dos direitos de quem está aqui. Uma coisa que todo bairro tem que ter, que todo segmento tem que ter, uma associação E firme. aí onde você está, a Avenida Paulista é um lugar icônico, né? É um símbolo não só da cidade, mas como praticamente do próprio estado de São Paulo. É a Nova York paulista. E os É, problemas de uma cidade mesmo, né? a Avenida Paulista, primeiro que ela é muito grande, e ela não se encerra só no eixo, ela também pega as paralelas e as travessas, e nós temos que cuidar disso tudo como um todo, porque
Só que ela é símbolo, sim. Ela é a avenida talvez mais famosa da América Latina, eu diria de São Paulo, com certeza, e tem os mesmos problemas que todos os lugares. Tudo que tem no mundo em São Paulo tem aqui. Cinema, teatro, problema, solução. Encrenca. Encrenca tem em qualquer lugar do mundo. Aí a Bom, eu diferença vou dar uma virada aqui, porque eu estou com a minha câmera no alto, porque eu não tive é, eu outro jeito também. de colocar. Nós dois vamos ficar olhando para esta câmera e para outra, alternando, e vocês vão nos acompanhando. E podem escrever perguntas, dúvidas, brincadeiras. Hoje a live é do bem, é dos direitos e prerrogativas dos advogados. Bom, minha gente, posso começar, Rafa? Por favor, fique à vontade. Então é o seguinte, gente, quando se fala em defesa e prerrogativas dos advogados, nós estamos, na verdade, falando da prerrogativa da cidadania. É o advogado que fala em nome de alguém, em nome de uma pessoa física, do José, do Mário, do Pedro, do Chico, e fala em nome de entidades, como a Avante Paulista, enfim. Nós temos uma coisa chamada capacidade postulatória. Nós podemos falar em nome de alguém em juízo, na defesa dos direitos dessa pessoa. Então, a proteção ao exercício da advocacia, isso é muito difícil de entender, porque a imprensa faz uma pressão muito grande em cima do advogado. Ah, advogado é o que recebe dinheiro de bandido. Ah, advogado é que defende bandido. Advogado que defende bandido é bandido também. Até costumo dizer o seguinte: bom, então quando você for pego lá no bafômetro, você chama o promotor de justiça para te socorrer. Vamos ver o que ele vai fazer. Você vai precisar de um advogado, de um polícia, de um juiz ou de um membro do Ministério Público. Você vai precisar de um advogado que vai lá te socorrer e resolver a situação em que você se meteu. Mas as prerrogativas da advocacia são vistas como privilégios. Ah, o advogado quer privilégio para tudo. Não é. Se você pegar a magistratura, os juízes têm lá a lei orgânica da magistratura que diz quais são os direitos e as prerrogativas deles. Eles têm os direitos e as prerrogativas. O Ministério Público, federal e estadual, de igual forma. A Polícia Estadual ou Federal também tem o seu estatuto. Ou seja, todas as profissões que cuidam do direito, ela tem as suas leis orgânicas. E a advocacia tem o seu estatuto, que seria, aspas, a nossa lei orgânica. Então, nós temos essas prerrogativas e esses direitos para poder exercer com dignidade, com independência, a atividade de defender o interesse de alguém, seja na justiça do trabalho, seja na justiça civil, seja na justiça criminal, aonde a coisa é mais latente, aonde pega mais. Na verdade, a advocacia criminal, ela é a trincheira de frente, é o fronte aonde acontecem todos os problemas. Aliás, vocês têm visto nessas últimas épocas, né, nesse país, o que está tocando assim, com maior intensidade? Tudo é a questão criminal. É a rachadinha, uma lei que é absolutamente inconstitucional, é a soltura de alguém. Soltar o sujeito porque ele é rico, porque ele tem dinheiro. Porque tem uma lei que diz que pode soltar ou que deva soltar. O sinônimo de condenação, o sinônimo de prisão, passou a ser sinônimo de justiça. E nem sempre você prende alguém antecipadamente, você prender alguém preliminarmente, é sinal de justiça. Nós temos situações, por que se prende alguém antes? Tem lá o Código de Processo Penal que diz que você pode prender alguém antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, se acontecer isso, isso, isso. Aliás, aconteceu uma coisa muito curiosa. Esse procurador da República, o Deltan Dallagnol, lançou lá com outros promotores uma coisa que era uma barbaridade: 10 motivações, 10 situações para acabar com a corrupção. Quem é que, em sã consciência, pode dizer que é contra o combate à corrupção? Só o corrupto. Não, ninguém. Todos queremos combater, lógico. Acho que só o corrupto. Então vinha lá, na verdade não eram 10, eram mais de 21. Tinha uma que era um absurdo, que colocava uma pessoa, um investigador do Ministério Público, aleatoriamente numa repartição pública e ficava, então, incentivando alguém, se aproximava, virava amigo e incentivava aquela pessoa a praticar um crime.
Por exemplo, olha, eu tenho que assinar, eu preciso de um documento, você é meu amigo, minha mulher está doente, eu preciso de dinheiro, vem um cara aqui que precisa de uma certidão, só precisa de uma assinatura, porque ele vai dar uma grana para mim, e essa assinatura vai demorar um ano, não dá para você fazer isso, faz. Chega da primeira vez e fala, não não vou fazer, você está maluco, que é isso? E ele insistia até a hora que o sujeito cedia, tá bom, fulano, vou te ajudar, traz o papel que eu vou assinar. Quando ele falasse, você estava preso em flagrante. Olha Tem, onde vai a tem mentalidade. uma, tem uma coisa que eu queria deixar bem esclarecido. Nós temos muitos colegas nos assistindo, mas temos pessoas que não são afetas à nossa área do direito. O fato de alguém ser condenado ou absolvido não significa que o papel do advogado, o exercício da profissão, tenha que ser diminuído, que os direitos do advogado de exercer uma defesa tenham que ser cortados, porque a pessoa é culpada, porque ela, não, às vezes ela é mesmo, e tem que ser condenada, seja por corrupção, por roubo, por furto. O direito do advogado de exercer a defesa em toda a sua amplitude, em ter a cidadania, fazer defender a cidadania, é muito mais importante. É isso que nós estamos discutindo hoje. Não é se a pessoa teria que estar presa ou solta. Exatamente. Nós temos regras para tudo. Acontece que a coisa está muito degringolada. Mas voltando ao Deltan Dallagnol. Então, ele, dentre essas medidas para combater a corrupção, ele queria acabar com a prescrição, dizendo que a prescrição era um câncer, era um tumor do processo. O que é a prescrição? Só o Estado pode processar, julgar, condenar ou absolver ou executar uma pena. Só o Estado pode fazer isso, mais ninguém pode fazer. Ele detém este monopólio. Como é um monopólio muito forte, muito vigoroso, o que acontece? A própria lei cria freios inibitórios e freios que cerceiam esse poder ilimitado do Estado. Portanto, cada crime, vou falar da área criminal, cada crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. E o Estado tem que julgar aquele processo dentro de um determinado período. Se não julgar, ocorre a prescrição, não pode julgar mais. E o Deltan Dallagnol queria acabar com isso, porque sempre o advogado, ele procrastina o processo. Você luta com as armas que você tem. Se o Código de Processo Penal diz que eu posso recorrer de tal situação, eu tenho que recorrer. Até porque, se eu não recorrer, o meu cliente pode me processar na ordem e na esfera civil, querendo uma indenização, falar, olha, tinha um recurso assim e o meu advogado não fez. Perdi uma chance. É a perda de uma chance. E eu tenho que indenizar o sujeito. Na área criminal, a perda de uma chance é a liberdade em jogo, né? E outros direitos relativos à própria liberdade. Quando é no civil, você tem alguns outros recursos que resolvem, mas no criminal, um dia na cadeia, não é fácil, não. Meia hora preso é um sufoco. Aí o que acontece? O senhor Deltan Dallagnol estava com um processo para ser julgado no Conselho Nacional do Ministério Público por um ato que ele havia praticado infracional, infração ética. Ele adiou, pois fala que o advogado procrastina, ele adiou 42 vezes a audiência. Não, você não ouviu errado, você não está com cera no ouvido, seu áudio está perfeito. 42 vezes ele adiou essa audiência. Aí o que aconteceu? Prescreveu. O remédio que ele dizia que era o câncer, ele se aproveitou desse remédio, ele tomou desse remédio cancerígeno, né? Porque ele achou que ele foi apanhado e não falou nada. Mas hoje ele foi condenado no Conselho Nacional do Ministério Público a pena de censura, porque andou tuitando e fazendo, na verdade, um papel político, né, de política, criticando o Renan Calheiros, que, para mim, o povo que vota no Renan Calheiros é que tem que ser preso, junto com ele. O Renan é uma imoralidade, é uma indecência pública. Esse cara tem que estar preso. Mas não está. Mas isso não dá o direito ao membro do Ministério Público fazer campanha política contra o sujeito. O Ministério Público não é. Eu notei, não conheço os autos da Lava Jato. Eu atuei, aliás, eu tenho 12 clientes na Lava Jato.
conheço o que há na imprensa, mas essa percepção como advogada me diz que houve um exagero. Deixa eu abaixar o volume aqui, desculpa. Houve um verdadeiro exagero acusatório, coisas que a gente até conhece na vida prática, mas que não pode extrapolar. Hoje tem rede social, então fica aquela sanha de condenação. Quem é culpado tem que ser apenado, quem não é, tem que ser absolvido. E Tem não é, esse marketing condenatório. Rafaela, a televisão, as redes midiáticas, elas não podem ser um tribunal de exceção. Então coloca lá, esculhamba com a vida do sujeito, derrete a reputação do sujeito e depois ele é absolvido. Absolvido porque o ato praticado não constitui crime, porque não ficou provado que ele participou, enfim, não há prova para que ele seja condenado, tudo isso, mas depois de uma condenação moral. E essa condenação moral vai para o resto da vida. E a Constituição diz que a condenação não pode passar da pessoa, do próprio réu. Opa, caiu o celular aqui. Filhos, ela alcança a mulher. A sogra, de vez em quando, é até bom alcançar. A minha sogra já está no céu olhando pela gente. Mas e o primeiro casamento eu dizia que eu não tinha sogra, ela que tinha mãe. Então, pegar a sogra, essa que eu tinha, que era a mãe da minha falecida, essa daí podia pegar. Mas alcança todo mundo. As crianças na escola têm que ficar dando explicação porque o pai apareceu na televisão algemado. Então, a espetaculização do processo penal. Aí entra a questão do advogado. Vocês imaginam, porque a gente sempre pensa que vai acontecer com o vizinho e nunca vai acontecer com você. Eu digo sempre, que pode ser alcançado justa ou injustamente por um processo penal. Vocês vejam agora esse rapaz aí do Rio de Janeiro, o músico, que estava tocando num prédio onde houve um assalto. Eu não sei como ele não tem processo nenhum, nunca foi processado, nunca foi investigado e tinha uma fotografia dele no banco de fotografia. No álbum. Como que é isso? Eu até coloquei uma postagem aqui no Papo de Criminalista do rapaz. Ele é negro, né, com cabelo rastafari, ele toca violoncelo. E aí eu coloquei, será que ele foi preso por causa dos olhos azuis? Ele foi preso. Nós temos esse grave problema, na nossa sociedade. Ser preto e pobre já é um ato de condenação. Ser mulher também. Quantas vezes eu sou da advocacia antiga, fui estagiária do Marinho, trabalhei no escritório dele, com muito orgulho. Mas quantas vezes, por exemplo, naquela época, uma advogada sofria discriminação? Sofri um assédiozinho, uma cantadazinha a mais. Oi, minha querida. Oi, linda. Não se permitam a isso. Quando você vai a uma delegacia de polícia, a um fórum, você é a ordem dos advogados do Brasil. Você é advogada. Não admita ninguém te chamar oi, minha querida, oi, minha linda, mesmo que seja uma pessoa íntima. Pode ser íntima lá fora. Lá dentro você é advogada, ele é o funcionário público. É assim que funciona. Até porque, como dizia o Jânio Quadros, o Jânio Quadros está dando uma entrevista e ele era, para quem não sabe, o Jânio Quadros era presidente do Brasil, tá? E ele estava dando uma entrevista e um repórter folgado lá chamando ele de Jânio. Jânio para cá, Jânio para lá, de repente ele parou e falou: senhor repórter, eu estou lhe tratando de senhor e exijo para mim o mesmo tratamento. O senhor me chame de presidente da República e de senhor, até porque intimidade gera duas coisas: filhos ou aborrecimentos. Eu não quero que o senhor nem o último e muito menos o primeiro. Então, me trate de senhor. E é isso aí, intimidade só gera problema ou filhos. Então, não se permitam nunca as mulheres, vocês, a advogada criminalista é uma guerreira, é uma batalhadora, porque ela enfrenta o preconceito de ser mulher, ela enfrenta o machismo latente que existe na polícia, né? Tipo, tem um tanque de roupa para você lavar. Isso é um absurdo. Essas coisas hoje estão no pacote da lei, né, da lei de abuso de autoridade, que, na verdade, é para inglês ver, porque tudo peninha desse tamanho que não dá absolutamente nada, e a autoridade, para ser punida
por uma infração às prerrogativas dos advogados, ela tem que praticar mais de um ato, ela tem que ser reincidente. Aí ela vai ser punida, o que é um absurdo. O advogado chega num plantão de polícia às 3 horas da manhã, numa delegacia, para acompanhar um flagrante de um cara que foi justa ou injustamente preso. Não interessa. O advogado defende o direito da pessoa a ser defendida. Exatamente. Esse é um ponto fundamental, porque se nós abrirmos mãos em qualquer um dos direitos constitucionais que todo cidadão tem, nós estamos abrindo um precedente que amanhã eu posso ser alcançado por esse precedente contra mim, alguém da minha família, e você que está vendo a gente aí. Não, tá certo. Quem se está preso é porque alguma coisa ele fez de ruim, né? Eu também concordo, aconteceu, né? Agora, mas o cara que fala isso, o cara que pensa que bandido bom é bandido morto, que advogado é bandido, o advogado criminalista. Sabe por que eles falam isso? Porque eles tomaram uma vacina para nunca ser alcançados por um processo penal, justa ou injustamente. O que você está falando aí? Ah, você não tomou a vacina? Ah, ela não existe? Ah, entendi. Então você não tomou a vacina porque ela não existe. Muito bem. Então, quando você estiver com um advogado, respeite esse advogado. Tenha consideração por alguém que fala por você. Então, esse papo. Só para completar, esse papo furado de que quem é o fiscal da lei é o Ministério Público, não é. O fiscal da lei é o advogado. Vê se você vê algum membro do Ministério Público 3 horas da manhã, salvo se for um caso de repercussão, prendendo um político, aí eles estão lá. Mas num caso comum, numa pessoa comum, vê se tem alguém lá para ver se o delegado de polícia está lavrando o auto de prisão em flagrante de acordo com a legislação penal. Acabei de receber um telefonema agora do Paraná, de Arapongas, que foi preso ontem um cidadão em flagrante, foi levado para a delegacia, acompanhado do advogado. O advogado orientou para que ele se mantivesse em silêncio no interrogatório da polícia, então ele se manteve. Foi embora, eram 2 horas da manhã. Hoje, às 4 horas da tarde, uma delegada, pena que eu não sei o nome da senhora, viu? Mas se a senhora estiver ouvindo, eu só sabe que eu estou falando com você. Essa advogada, essa delegada, por telefone, interrogou o réu. Isto é crime, está na lei de abuso de autoridade. Quando o réu se recusa a falar, acabou, não pode se insistir no interrogatório. Essa senhora praticou um crime e vai responder por esse crime. Cidade de Arapongas, lá no Paraná. Então, nós temos aqui alguns comentários pelo Instagram seu que diz que, claro, as mulheres ainda sofrem. A Sara falou, nosso outro colega advogado falou da sócia dele, mas a diferença de ter associações e ter advogados que lutam pelas nossas prerrogativas, que isso afeta as mulheres também, a quantidade de mulheres na advocacia tem diminuído, tem feito a força crescer, de pessoas como o Marinho, que explicam, que falam, que pensam, tem feito melhorar muito tudo isso. Mas, Marinho, infelizmente, eu vou te dar uma notícia que não é explicitamente sobre a área criminalista, mas sobre prerrogativas, que na área trabalhista não avançamos muito no respeito aos advogados. E tem uma outra área com a qual eu tenho lidado bastante ultimamente, que é a área pública municipal, que é o verdadeiro ser não advogado. É não advogado. Você não consegue ver um processo administrativo de uma forma como advogado, como aquele que fala pelo outro. Você não tem os mesmos direitos, como se a advocacia não tivesse os mesmos direitos e prerrogativas quando trata do âmbito municipal. Você não pode protocolar um requerimento a não ser na fila. Agora, não tem uma fila de advogado exclusiva para advogado? Não tem. Rafaela, o problema é o seguinte, essa ordem dos advogados de São Paulo do Brasil... A ordem... Caiu? O meu computador. Mas opa, pode continuar aqui no Instagram. Tá. Acontece o seguinte, gente. A ordem dos advogados do Brasil, seccional de São Paulo, está no chão. Essa é a verdade. Está no chão. As prerrogativas dos advogados, pelo amor de Deus. A ordem não faz nada. Nada. Você não tem notícia. Você só vê reclamação. Se você perguntar para qualquer advogado em São Paulo,
é só reclamação. Pô, tem que pagar uma anuidade e nós estamos à deriva. Veja que absurdo, isso nem precisaria um advogado reclamar. Né? É obrigação da OAB saber que numa repartição pública dessa ordem, o advogado não pode ver processo. Que é isso? O advogado tem que ficar numa fila comum, não que nós sejamos diferentes dos outros. Nós temos prerrogativas no exercício da profissão. Porque se aparece lá um juiz ou membro do Ministério Público, ele não vai ficar na fila, ele vai ser atendido lá dentro. Então, o mínimo que nós necessitamos é um guichê para quem está trabalhando. Então, o advogado está no exercício da função. Ele não tem só aquele trabalho para fazer dentro da advocacia. Ele tem aquela petição para protocolar. O Rafa, ainda não é digitalizado isso? Algumas coisas já são, tenho sei, mas outras não estão digitalizadas. E existem alguns impedimentos. Como, por exemplo, você... deviam ser todos eles virtuais, né? Processo. Agora está começando. Você tem tudo lá. Você não precisa falar com ninguém. Você entra no seu computador e acessa o processo. Mas isso tudo é reflexo de uma ordem. No âmbito administrativo, você tem acesso, porque eu tenho me deparado com processos de sigilo, de acesso restrito, que eu estou questionando na justiça. Acesso restrito. Você, às vezes... Olha, na época da ditadura, eu me lembro, meu pai advogou nessa época, você ia lá com a sua carteira de advogado, ver um processo, eles te entregavam na hora para você fazer cópia. Seja quem fosse o preso. Hoje, você, para ter acesso, você tem que impetrar mandado de segurança, porque o delegado não pode, não sei o quê, doutor vai buscar. Está lá agora na lei de abuso de autoridade que negar acesso ao advogado aos autos é crime. Mas eu vejo reclamações, como eu presido a Comissão Nacional de Prerrogativas, eu recebo reclamações do Brasil inteiro. Todos os dias, os mesmos problemas que o advogado enfrenta lá no Rio Grande do Sul, ele enfrenta no Rio Grande do Norte, ele enfrenta no centro do país, no sul, no leste, no oeste. Enfim, é um desrespeito geral. E agora, nós estamos vivendo uma época terrível. E São Paulo, infelizmente, é a capitã disso aí. Os juízes estão legislando. Então, pegaram o mau exemplo do Supremo Tribunal Federal, que é a pior composição em 44 anos que faz agora de advocacia. Essa é a composição pior que eu vi no nosso Supremo Tribunal Federal. E haja vista o que está acontecendo. As pataquadas que estão fazendo lá. Então, o que aconteceu? Como eles estão legislando, os juízes de primeira instância entenderam que também. Então, ontem eu escrevi um artigo no Estado de São Paulo, a respeito, aliás, o tema era, salvo engano, nossa, esqueci, estou ficando velho mesmo. A lei que não pega e o juiz que legisla. A lei que não pega e o juiz que legisla. Nós temos no Brasil uma excentricidade, né? Tem lei que não pega. E essas aqui do pacote anticrime, aquelas que são de acordo com a Constituição Federal, que obedecem à Constituição Federal quanto ao sistema adotado ao processo criminal, que é o sistema acusatório, eles passam por cima. Então, por exemplo, o sujeito foi preso de flagrante, decretaram a prisão preventiva. A cada 90 dias, a autoridade que determinou a prisão tem que renovar de ofício. Ela não tem que ter provocação de ninguém. Pode as partes provocar, mas ninguém precisa que ele, de ofício, em 90 dias, tem que falar, olha, mantenho a prisão por causa disso, e tem que ser tem que ter a existência de fatos novos, de elementos novos, contemporâneos, para que se mantenha a prisão. O que o juiz e os desembargadores estão fazendo? Você impetra uma ordem de habeas corpus, ele vai lá e fala assim, comunique-se à autoridade judiciária, à autoridade coatora, para em 24 horas se manifestar. Aonde está escrito isso? Eles incluíram um novo parágrafo no artigo 316 que não existe. Ou então disse, não, você houve supressão de instância, você tinha que ter pedido para o juiz soltar. Aonde está escrito? Quando você pega a Constituição Federal, lá no artigo 5º, referente ao habeas corpus, dar-se habeas corpus quando alguém estiver sofrendo na iminência de sofrer um constrangimento legal.
Você já está não tá muito fácil, não. Isso eu tenho notado de uma forma generalizada nas coisas que eu trabalho e nas coisas que já não sou mais criminalista há muitos anos. E, embora tenha atuado nessa área por acho que uns 15, 20 anos. Você é uma criminalista emprestada para esse outro lado aí. Você volta. Volto. Isso não sai do sangue da gente. É DNA. E nós vamos perceber, esse DNA é importante, porque é isso que me faz perceber, Marinho. Quando eu vou a um outro tipo de repartição pública, eu vejo alguém falando, eu sou advogada, quero protocolar. Uma subprefeitura, uma secretaria estadual municipal, não tem o lugar do advogado protocolar. Precisa de xerox do RG, CPF do cliente, firma reconhecida. Mas, gente, isso não tem mais. Como é que eu sou obrigada a ter isso aqui? De jeito nenhum. Não tem fila especial para protocolo. Outro dia eu também fui à procuradoria, na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio, com Alameda Santos, que trata de INSS, dívidas, acordos, aqueles acordos que saem da Presidência da República. Não tem fila para advogado, o advogado não tem atendimento. Procurador que lida com o INSS, procurador da República, não atende advogado. Nossa, porque essa percepção vem desse feeling criminalista. Aí, educadamente, começo até que falta um pouco de educação no final, quando a resistência é muito grande. Aí, se você chamar a ordem para te socorrer, você não vai. Eu duvido que vai. Tomara que vá alguém lá. Mas eu acho que não vai. Olha, a Sara quer saber por que você não atua mais. Sara, sabe por quê? Ela partiu para uma outra área que ficou rica. A Rafaela, na verdade, ela mora e trabalha num prédio na Avenida Paulista, que é um prédio tradicionalíssimo, um prédio que todo mundo quer. Residencial. O primeiro residencial da Avenida Paulista fica na esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio. E aquilo é uma cidade. E a Rafaela é prefeita de lá há muitos anos. Ele é a prefeita daqui. Então, nós temos uma administradora de condomínios, esse e mais alguns que você conhece por aí, aquele prédio que tem o cartório na Alameda Santos também, e vários outros. De vários tipos, de vários tamanhos. Com delegado, com promotor, outro naipe. Não, Sara, só que de um Sara, é outro naipe, Sara. Nós somos criminalistas. Ela só pisa em tapete vermelho da prefeitura. Não é verdade. De uns anos para cá, começou esse problema de todo mundo decidir tudo para a rua da sua casa e a pessoa ficar nas mãos de nada. De repente, você acorda, tem uma banca de jornal. De repente, você acorda, vai ter um show na sua porta no horário que você não quer. Então, eu comecei esse trabalho cidadão de ir atrás. Eu estou vendo aqui nos assistindo a presidente do Conseg Cambuci e região, a presidente do Conseg Consolação, o ex-presidente do Conseg Bela Vista. Por quê? Porque a gente começou a fazer um trabalho conjunto para melhorar a cidade, para melhorar o bairro onde a gente mora. E isso toma tempo, viu, Sara e pessoal? Isso dá desgaste. N processos administrativos e judiciais nas varas das fazendas públicas. Vocês já ouviram falar que tem alguém com uma liminar impedindo a construção de um túnel na rua São Carlos do Pinhal? O alguém são a Associação Amor Bela e a Associação Amacom e eu, advogada delas. Esse é o alguém. Por quê? Porque eu não concordo com aquele ato administrativo que veio de um processo não transparente, com acesso restrito. Você veja como é importante a profissão do advogado e quanto é importante a defesa das suas prerrogativas. Alô, Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, olha aí, advogado lá da prefeitura, nesses órgãos públicos aí, o cara não tem um guichê especialista para atender o advogado, ele fica numa fila. Procurador da Fazenda Pública. Lá na praça de atendimento da cada subprefeitura, fica lá junto com todo mundo, quando der, atende. Na fila, na ceia. O da Fazenda não recebe? Não recebe. Para falar de um acordo, de um refis. Onde você pensa que você dá? Por que você não atende advogado? Você é obrigado a atender advogado, né? Não é favor que você está fazendo para ninguém. Você é um funcionário público e tem que atender o advogado. Lei 8.906
94, Estatuto da Advocacia, artigo 7º. Dá uma lidinha lá. É lei federal, não é provimento da ordem. É lei federal, está em vigência em todo o país. Apesar de todos os pesares das pessoas como você, dos juízes, desembargadores, ministros que não gostam de falar com o advogado, apesar de vocês, nós estamos na luta pela manutenção. Outra coisa, não existe hierarquia ou subordinação entre advogado, juiz e membros do Ministério Público. Artigo 6º do Estatuto da Lei Federal. Então, não há hierarquia nem subordinação, todos se devendo respeito recíproco. Nós temos que ser respeitados como a voz da população, a voz da cidadania. Nós falamos pelo condômino que está brigando porque o IPTU veio errado, veio muito alto. Nós estamos brigando... Está alto mesmo, precisa abaixar. Está alto mesmo, está fora de parâmetro. Quer abrir um túnel. Abre um túnel. Não, sem túnel. Vai abrir um túnel no meio da Paulista. No meio da São Carlos do Pinhal, que leva meio quarteirão a outro meio quarteirão. Nada, lugar nenhum. E não é processo restrito. Por quê? Cadê a transparência? Por que vão abrir um túnel no meio da região da Paulista e não pode ver o processo? Agora, nós, advogados, temos um defeito, que é uma parte muito grande tem a síndrome do cachorro vira-lata. Você não é um cachorro vira-lata. Mas se eu brigar aqui, nunca mais eu ganho nada. Se você tem esse pensamento, é porque você não tem argumentos. Isso é argumento de quem não tem argumento. Você tem que conhecer o seu estatuto, pelo menos o artigo 6º e o 7º, que fala dos seus direitos e suas prerrogativas, decorado. E acreditar, não é só ler e decorar, é acreditar no artigo 6º que não há subordinação e não há hierarquia. Não há. E outra coisa, eu me lembro muito, Mário, antes desse novo estatuto, e serve para mim até hoje, só mudou a letra da lei, não há cancelas para os advogados, não há barreiras para os advogados. Mas é o que a gente mais esbarra aí em tudo quanto é lugar. Agora, nós precisamos, como advogados, nós estamos num movimento aqui dos papistas, do Papo do Criminalista, contra esse tipo de coisa. Nós estamos em luta permanente pela dignidade e pelo exercício legal e digno da advocacia. Não pode tratar advogado de qualquer maneira. Que é isso? Está maluco, não. Cara? Que isso? E vou te falar, a parte administrativa de qualquer órgão público está menosprezando os direitos dos advogados. O primeiro defensor das prerrogativas é o advogado, mas nós precisamos da instituição OAB na defesa das nossas prerrogativas. A OAB tem que se fazer presente, né? Não é ganhar a eleição e ficar lá como o dono da OAB. Infelizmente, não é só a OAB São Paulo. Pouquíssimas OABs aí pelo Brasil têm representatividade na defesa do advogado, de coisas contundentes. Esse negócio de fazer desagravo, isso não funciona nada. Faz desagravo numa sexta-feira à tarde, numa salinha lá com meia dúzia de caras, depois sai daqui para tomar cerveja. Acho que você deve lembrar que eu cheguei a te telefonar há alguns anos. O melhor desagravo que eu fiz, porque eu não faço advocacia trabalhista, a não ser nesse setor específico de condomínios que eu administro. Mas, enfim, caí de vez em quando. Graças a Deus, pouquíssimos processos, mas de vez em quando tem. Eu compareci, eram 3, 4 partes e os mesmos advogados, a juíza extrapolou, porque, independente do jus postulante que lá existe, eu pedi que um dos corréus estivesse com advogado ad hoc, porque isso prejudicaria a defesa dos outros. Os outros mas, olha, deixa eu te fazer uma interrupção. Nós estamos numa campanha também, ad hoc não. Por quê? Você recebe uma carta precatória, por exemplo, ou você vai fazer... Doutor, dá para fazer uma DOC? O cara entra lá, tem um processo de 6 volumes. O papel do advogado nessa situação é um papel de referendar um simulacro de audiência, porque você não tem o que perguntar. Sim, eu concordo, mas lá ainda é melhor o ad hoc do que a pessoa se autodefender, porque, tecnicamente, ela pode prejudicar os outros reclamados. E ela mandou calar a boca, eu não entendia nada disso. Quem mandou você calar a boca? A juíza. Meu Deus do céu. Não deu certo. Eu falei, a senhora repita, eram mais 4 advogados e as partes, que aquelas partes que um é testemunha do outro, vai virando processo. Eu imediatamente falei com você, levei lá na OAB a representação, a OAB mandou via corregedoria, não deu 3 ou 4 meses,
nós tivemos uma audiência que era a testemunha trocada, né? Quem era reclamante vira testemunha. No meio da audiência, ela olhou e falou assim, noutra vara, lá estava ela. Foi a senhora que me representou? Falei, fui eu. Fui eu, sim. Fui eu. Ela falou, mas por quê? Eu falei, está escrito em negrito em letra garrafal na segunda folha o motivo. Se a senhora E quiser, aqui eu não é repito. lugar para discutir isso. Nós estamos numa Mas audiência. Vai eram discutir eram as mesmas partes. Ela falou, mas a senhora não precisava fazer via OAB, via corregedoria. Eu falei, eu faço do jeito que eu achei melhor fazer. Exatamente. A senhora não pode resolver isso? Eu falei, bom, como são as mesmas partes que assistiram a senhora mandar calar a boca, se a senhora me pedir desculpas e constar em ata, eu considero desagravado. Porque eram E as ela? mesmas pessoas. Ela fez. Ela fez. Gente, quando o advogado não se dobra, eles respeitam. Eu sempre digo isso para os meus colegas, digo isso para os meus alunos. Gente, não tenha medo de enfrentar a autoridade. O que é o máximo que pode acontecer? Ele te prender. Que legal. Vamos até a delegacia, assinam um termo circunstanciado e aí processamos quem fez isso. Não pode. Porque esse negócio do esteja preso é o fim do mundo, né? Isso aqui só existe aqui. Se esteja preso, tem que acabar. Desacatou a autoridade. O que é desacatar? Quando a gente... embora não seja do tema, pessoal, nós temos a Fran Kiovitz, que é uma pessoa que luta muito pelo bairro, que é presidente do Consegue, e ela está com uma dúvida, porque ela acha que nos... Isso, que nos Fran, últimos... Vamos lá, pode responder direto. Fran, o problema é o seguinte, né? Eu não sei se o pessoal do Instagram não está vendo. Tem uma pergunta da Fran Chiovetti, que ela disse que nos últimos 3 anos houve um aumento considerável de jovens que ingressam no mundo do crime, principalmente em invasões de condomínios. As polícias até fazem apreensões desses indivíduos, mas eles são soltos rapidamente e voltam para o crime. E qual seria a melhor solução para esse problema? A ideia de que o processo criminal, do que o direito penal resolve tudo, é uma grande inverdade. O processo penal, ele atua na consequência. E as políticas públicas é que estão erradas. Por que nós temos evasão escolar? Porque o professor é um cara muito mal remunerado, é um sujeito que não é reconhecido. Os heróis que estão aí, os professores, eles são heróis. Eles ganham uma mixaria e entram em sala de aula com pessoas que vêm de famílias desestruturadas já vêm de famílias com problemas seríssimos de relacionamento entre eles mesmos e problemas até de questão antissocial. Então, esse sujeito vai para a escola, ele não sabe que o professor é uma autoridade. Não existe mais autoridade no país. Todo mundo acha que pode falar o que quiser, do jeito que quiser, e não tem consequências. E tem. Infelizmente, é comum você ver alunos, vídeos na internet de alunos agredindo professores dentro da escola. O professor tinha que ser colocado na posição que ele é colocado no Japão. Não sei se vocês sabem, mas no Japão, a única pessoa que não precisa se abaixar, se reverenciar o imperador é o professor. Então, aqui, nós tínhamos que mudar isso. Nós tínhamos que mudar, a primeira coisa que você tem que mudar é a condição do professor. Um professor com dedicação exclusiva, um professor com salário que tenha repercussão social e financeira na vida dele. Por que se paga para um juiz 35 mil reais e se paga para um professor 2 mil reais? Por que essa diferença? A representatividade, a importância de um professor na sociedade é tão ou igual ou maior do que o exercício da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da advocacia. Esse profissional teria que ganhar a mesma coisa que ganha um juiz, com dedicação exclusiva, ter tempo para se preparar para a evolução do ensino e fazer uma reciclagem para que diminua a evasão das escolas. A evasão da escola é um problema estrutural da sociedade. Isso só a política pode resolver. E não é com um fuzil na mão, dizendo que vai matar, ok, plá, plá, plá. Isso não resolve. Isso é conversa mole, isso é bravata. Isso não resolve nada. O que resolve é uma política pública séria. Séria, com saúde, educação, condição de vida.
Você veja a Apoio. Indonésia, que saiu de um buraco e hoje é uma das maiores potências do mundo, porque em uma geração ela mudou a história, porque investiu maciçamente na educação. Então, não pensem que a polícia vai resolver esse problema. Não pensem que o direito penal vai resolver esse problema. Né? Principalmente quando o infrator é menor. Existem regras diferenciadas. Então, não é pendurando o cara de cabeça para baixo, não é enforcando. Esqueçam isso. Isso não existe. Não é com violência, com cadeia que se vai se resolver. As questões sociais, as questões da alma humana não se resolve com fórmulas algébricas, não se resolve com produto em farmácia. Me dá 2 comprimidos aí para não invadir prédio. Isso não existe. O que falta nesse país é seriedade na política. E nós somos responsáveis. Quando nós elegemos um Renan Calheiros, nós somos responsáveis por isso. Quando nós elegemos um político que não tem meta de governo, que é blá, 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 quando nós elegemos um político notoriamente envolvido em corrupção, com falcatruas, seja ele de direita, seja ele de esquerda, porque o ladrão, ele não tem ideologia política. Não tem. Que se dane, ele é ladrão e acabou, ele só precisa de uma oportunidade para roubar. Nós precisamos de educação. Enquanto não se investir com educação, cultura, lazer para essa população. A educação. A escola não é para ensinar o sujeito a respeitar as pessoas. A escola é para dar cultura. Quem tem que educar é em casa. Não adianta depois, quando a polícia entra, ai, meu filhinho, o que ele fez? Vai ver o que ele fez. Praticou o latrocínio. A partir do momento... Eu vejo uma coisa, quando tinha até os meus 20 e poucos anos, quase 30 anos, nós não chamávamos ninguém de você. Né, Rafaela? A gente podia chamar o pai e a mãe de você? Imagina chamar a mama de você. Você tomava uma pinicada na cabeça e matava. A partir do momento em que se começou você para cá, ô tio, eu não sou tio de ninguém, rapaz, não compromete sua mãe, para com isso. Começa no tratamento. A partir do momento em que chamar uma pessoa de senhor, que dá uma distância, não cria uma intimidade que você não tem, para você mandar essa pessoa a merda, você vai pensar 150 vezes. Você chamando o cara de você para cá, você para lá, você para ofender a pessoa, você não vai pensar nada, porque você já está numa intimidade que ninguém te deu. Isso é falta de educação, mas é falta de educação do lar. Não é a falta de educação da escola. Então, problema de invasão de prédio, problema de criminalidade infantil, juvenil e adulta. Não vai se resolver só com polícia. Enquanto nós não tivermos condições de uma sociedade mais equânime, de uma sociedade mais justa, nós vamos ter esse tipo de problema. Não pode, não tem sentido. Não tem, em absoluto. Estudar em colégio no Estado, era só para gênio. Né? Estudar em colégio do Estado era para gênio. Hoje em dia, o Colégio do Estado, infelizmente, está nessa situação triste que nós vemos, porque falta o reconhecimento, é reconhecimento sério, comprometimento. A partir de hoje, o professor ingressa na carreira pública ganhando R$25.000, como é o caso do Ministério Público, como é o caso da Defensoria Pública, como é o caso da magistratura. Que é o ideal, para ele poder ter o trabalho dele bem reconhecido. E outra coisa que eu queria complementar aqui, vamos falar um pouco de bairros mais longe, mas tem aqui no centro bastante, além de faltar essa educação, esse valor ao professor, essa valorização da carreira. Você vê, teve uma live, 2 lives que nós fizemos sobre educação, eu fiquei sabendo, Mário, que os apoiadores, que são professores específicos e especiais que vão dar o apoio mesmo aos autistas, aos surdos, enfim, pessoas com alguma dificuldade nas salas de aula, só vão 2 vezes por semana. Como é que aquele aluno autista ou surdo pode ter esse apoio só 2 vezes por semana? Como é que nas outras 4 vezes, 3 vezes, o professor tem que lidar sozinho com mais 30 alunos e essa dificuldade? Tá errado, falta valor. E outra coisa, falta investir. E você vai falar para mim que você é um esportista nato, seu pai também. Falta investir em esporte e... Você não é atleta, mas nós somos. Eu já fui bastante, agora sou só um básico. Mas, assim, falta investir em lazer,
assim, não é só o funk, não é só o clássico, não. As coisas, misturar as coisas, porque as pessoas têm gosto, e não é porque mora num bairro que não pode gostar de Mozart ou não pode gostar de um pagode. Veja, tem que dar essa. E esporte. Está faltando esporte. Isso junta as pessoas. Vão me dizer que eu sou antiguinha, mas eu vou ter que concordar. Você lembra quando as escolas públicas e particulares tinham competições esportivas entre si? Isso traz respeito, isso traz o Sim, convívio. exatamente. Você veja, as faculdades dos Estados Unidos, elas buscam atletas também. Da minha época de garotão, mesmo de menino, mesmo de 13, 14 anos, tinha os Jogos da Primavera, que eram os jogos de Sim. futebol. Nossa, lotavam, eram todos os estados, os colégios, colégio estadual, colégio particular, colégio municipal. Era maravilhoso, havia uma integração. Bom, saía, às vezes havia cada puta briga de arrebentar tudo, mas havia integração. Era muito legal. As pessoas tratando do esporte como coisa séria. Isto faz parte de conceito, de ideia, de cidadania. E não é só futebol, não. A gente fazia competição de voleibol. Tinha tudo, os Jogos da Primavera entravam Tudo. tudo. Tá aí, vamos fazer os Jogos da Primavera, gente. Aí, ó, nós vamos ter eleição agora proximamente, né? Em novembro, né? É Vamos 15 de novembro agora. para vereadores, nós temos que escolher bem, e principalmente as pessoas, gente, que já estão acostumadas a trabalhar em determinadas áreas que cuidam das questões da municipalidade. São essas pessoas que nós temos que cuidar. Não é votar em cantor, votar pô, pelo amor de Deus. Sabe, tem que cair a ficha, não é possível. É que a ignorância. É hora de Ignorância. mudar, é hora de mudar. Não podemos votar em cantor de rock, jeito que faz um humor de qualidade duvidosa, mas para baixa cultura, um humor de baixa qualidade, tá bom, é isso aí. Humor apelativo, bom, enfim. Rafinha, acho que nós estamos acabando, Linda, aqui eu estou com Estamos 4 minutos. acabando, a live no Instagram vai acabar. Queria agradecer demais a todos vocês. O Marinho tem os meus contatos, o meu Insta também é Rafaela JC Galete. E muito obrigado pela paciência e a alegria de ter todos vocês que estão nessa live aqui. Vamos defender os nossos direitos e prerrogativas, por favor. Se precisarem de ajuda, pode ligar que o Marinho está correndo, arregimenta todos nós e eu vou também. Olha, gente, eu também agradeço a Rafaela pela oportunidade de estar aqui com vocês, comentando sobre questões do direito e coisas da cidadania. E o meu Instagram é o Papo de Criminalista. É o Instagram, YouTube, Facebook. No Facebook tem, além do Papo, tem os criminalistas. Eu estou com mais de 120, quase 100, mais de 130 mil seguidores nessas 3 mídias. Então, acompanhe a gente, sempre atualizando e lutando em prol da advocacia criminal, do Estado Democrático de Direito. É isso que a gente faz, a nossa luta é essa. Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço. Tchau, tchau, moçada. Tchau, Rafa, obrigado, gente. Tchau, muito obrigada. E qualquer dia continuamos o nosso papo. Se Deus quiser, um abraço. Como eu saio daqui agora? Um minutinho.